Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e nós estamos aqui nos estúdios da RVC, na sede da Funvic de Pindamonhangaba, Brasil, para o mundo. Nós queremos dar início a mais um programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que traz diversos assuntos, sempre confrontados sob a luz da palavra de Deus, sobre a verdade. É com o tema de João 8,32, que diz assim a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira, da falsidade. Então nós desmistificamos e trazemos a realidade, a verdade dos fatos, dos assuntos sob a luz da palavra de Deus. E o programa de hoje é um programa que tem como tema liderança. O programa de hoje tem como tema liderança. E a pergunta que eu faço para você que está nos assistindo é: você quer ser um líder? Ou melhor, você quer ser um grande líder? Por isso, compartilhe conosco tudo aquilo que nós temos hoje para informar e compartilhar com vocês. O tema que nós vamos abordar, nós temos como base a Bíblia Sagrada, o livro de Josué, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 9, que estaremos lendo daqui a pouco. Esse programa, nós vamos enfatizar 3 fases da vida de um líder. Nesses 3 blocos, o programa será apresentado em 3 blocos, e nesses 3 blocos nós estaremos distribuindo de forma a aprendermos 3 fases importantes da vida de um líder. A primeira, preparação e capacitação de escolher um modelo ou um exemplo a ser seguido. Segundo, nós queremos falar sobre atitudes de um líder, comprometimento, comportamento de um líder. E terceiro, a liderar sob a direção de Deus, ou seja, pessoas que vão estar liderando e que precisam estar sob a liderança daquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então, nós queremos dar início a este programa Momento de Reflexão, compartilhando com você o livro do profeta Josué, livro de Josué, no capítulo 1, os versículos de 1 a 9 que estaremos lendo agora. Diz assim a santa palavra de Deus: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até do grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra abençoada! Esta é a palavra que Deus falou a Josué, aquele que assumiu a liderança do povo hebreu, o povo de Israel, logo depois da morte de Moisés. Josué, um servo do Deus Altíssimo, que esteve junto de Moisés, junto do povo que saiu do Egito, no famoso Êxodo, o povo que foi libertado da escravidão lá do Egito, utilizando
Deus utilizando a vida de Moisés, e Josué estava lá desde o princípio, atravessou os 40 anos no deserto, e quando Moisés morre, Josué é levantado por Deus para ser um grande líder. E o que nós aprendemos com a vida de Josué, né? Dentro daquilo que nós vamos compartilhar com você que nos assiste, você que quer ser um líder, você quer ser um grande líder, né? Nós visualizamos através da vida de Josué, primeiramente, que ele foi levantado para ser um líder. Primeiro ponto, né? E aí, na primeira parte, nós estaremos falando sobre a preparação e a capacitação. Como capacita, como prepara um líder? Um líder, ele não simplesmente nasceu um líder, ele pode até ser escolhido, nascido para ser um líder, mas existe um tempo de capacitação, de preparação. E como foi assim na vida de Josué? Na vida de Josué, esse Josué viu um grande líder, viu Moisés como um grande líder, e aí ele se dispôs, vendo na vida de Moisés aquela grande liderança, ele se dispôs a servir, primeiramente a Deus, mas servir através de honrar Moisés. Ele esteve lado a lado de Moisés, aprendendo as atitudes de Moisés, visualizando as atitudes de Moisés, aprendendo com a forma que Moisés tratava todas as circunstâncias, todas as adversidades, todos os problemas, e ele esteve ali como um servo fiel, como se fosse um funcionário ou um empregado nos dias de hoje, que cola no seu líder, está ali atento a todo o desempenho do seu líder, como ele age nas dificuldades, ou seja, ele estava sendo preparado, capacitado, se espelhando naquele que teria condições de mostrar algumas coisas. Nós vemos que através da vida de Josué, primeiramente que era um homem temente a Deus, era um homem que buscava a Deus, e um homem fiel, ou seja, um homem que acompanhou o seu líder, não ficou discutindo com o seu líder, não ficou confrontando o seu líder, não ficou falando mal do seu líder, e todas as vezes que alguém tentava falar mal do seu líder, Moisés, Josué estava ali para defender o seu líder, porque ele estava aprendendo com aquele grande líder que foi Moisés, né? Até os dias de hoje, né? Poucas lideranças, nós temos vários líderes, né, no livro da Bíblia, porém o grande líder conhecido, né, por todos foi Moisés. Fora Moisés, nós só temos um grande líder que foi, que é e que sempre será, que é Jesus Cristo, né, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas aprendendo aqui sobre a vida de Josué, nós vemos que ele, no primeiro momento da sua vida, ele que conheceu toda a situação de viver uma vida lá no Egito, aprisionado, e de repente Deus usar a vida de Moisés, ele em tudo que Moisés falava, ordenava, sempre Josué tomava uma posição de estar aliançado, de fidelidade, de lealdade ao seu grande líder, que era Moisés. Desta forma, ao longo de toda a caminhada junto com Moisés, Josué aprendeu muitas coisas, aprendeu a forma de lidar com os grandes conflitos, aprendeu a compartilhar e ouvir as pessoas, aprendeu a ter sabedoria para poder falar sobre vários assuntos, né? Porque um líder, ele às vezes tem que ter conhecimento, lidar com diversos assuntos, ter sabedoria para ouvir, ter sabedoria para falar e ter sabedoria para comandar. E assim, Josué conseguiu aprender muitas coisas. E a gente vê nesse primeiro capítulo que Deus fala com Josué, e aí, às vezes Josué, para assumir como a liderança no lugar de Moisés, que era um grande líder, ele temeu, mas Deus disse para ele: não temas, esforça-te, tenha bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim é um líder, quando ele é levantado, às vezes ele pode ter medo de enfrentar algumas dificuldades, mas lembre-se que assim como o outro líder conseguiu superar, você também vai superar, mas lembrando sempre, com a ajuda de quem? Com a ajuda de Deus. Deus é todo poderoso,
para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é um Deus que nos capacita, nos orienta, nos dá direção para nós enfrentarmos todas as adversidades que um grande líder tem que enfrentar em conduzir um povo. Um líder, ele é levantado para conduzir um grupo de pessoas, né? Um líder começa a ser forjado dentro do seu lar, na sua família, né? Um pai, por exemplo, ele está ali buscando sabedoria para lidar com a sua família, esposa, filhos, como conduzi-los da melhor forma, como ter uma vida abençoada, né? Para isso ele precisa ter sabedoria. Para ter sabedoria, ele tem que buscar o conhecimento. Por isso que Deus falou assim: não te aparte da minha lei. Assim como o meu servo disse, porque Moisés foi usado para escrever as leis, né? E muitas coisas estavam registradas. Da mesma forma como ele seguiu, faça da mesma forma. Então o homem que tem a orientação da palavra de Deus, ele consegue liderar. Liderar aqui, liderar a família, liderar no trabalho, liderar nos projetos, liderar na igreja. Ele consegue liderar. De que forma? Tendo sabedoria e tendo a participação, envolvendo todos, porque de alguma forma, em algum momento, ele foi preparado e capacitado. Às vezes você está enfrentando dificuldades aí, você está sendo preparado, mas em vez de você observar e aproveitar desse momento, talvez você esteja reclamando, murmurando, né? Praguejando até, e Deus está falando para você: não, aprenda com as circunstâncias, porque se você for fiel no pouco, no muito eu posso te colocar. Então, observe as situações, observe o seu líder, quais as atitudes, aquilo que pode ser condizente, aquilo que não precisa, mas observe, porque de alguma forma, se ele é seu líder, é sinal que Deus assim o permitiu, Deus assim o conduziu. E você não está ainda no momento para ser líder, mas será, se você fizer como Josué. Josué ficou ali, ao lado, buscando, aprendendo, né? Com quem? Com um grande líder que foi Moisés. Então, a nossa intenção nesse primeiro bloco é que você entenda que um líder, né, para ser forjado, ele precisa ser capacitado. E esse líder, para ser capacitado, ele precisa, de repente, estar em alguma circunstância centrado em algo. Primeiro em Deus e depois nas lideranças que são exemplos e modelo. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já para o momento de reflexão de hoje com o tema liderança. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema liderança. E a pergunta que nós temos para você é: você quer ser um líder? Você quer se tornar um grande líder? Por isso nós estamos aqui para te ajudar, para poder compartilhar alguma coisa, esse tema sob a luz da palavra de Deus, né? Ser um líder. E nós estamos aqui tendo como exemplo, nós fizemos a leitura do texto do livro de Josué, da Bíblia Sagrada, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e nós vamos ressaltar um dos versículos, que é o versículo 9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esta foi uma palavra de Deus para a vida de Josué, aquele que assumiu o lugar de Moisés para conduzir o povo à terra prometida, aquela terra que Deus separou, delimitou como Israel. Mas para tomar posse, precisava que aquele povo adentrasse e tomasse posse. E aí nós vimos a primeira fase, né, de um líder, de 3 fases, que é a preparação e a capacitação. E a preparação e a capacitação desse líder, Josué, foi se espelhar em Moisés, que era um grande líder, colar nele, ficar do lado dele e aprender como liderar.
Ficar ao lado de Moisés para Josué foi a grande experiência de aprender a liderar. E para aprendermos a liderar, quando nós estamos colados a um grande líder, nós precisamos ser fiel, leal e precisamos estar aliançado com aquele líder. Só assim nós absorvemos tudo aquilo que ele tem para oferecer para a nossa capacitação, para o nosso conhecimento, para futuramente podermos exercer uma grande liderança. Inclusive aprendemos com as dificuldades, com as tribulações da vida, que são momentos que Deus permite como experiência para o nosso crescimento, desde que nós tenhamos esta visão, que estamos sendo preparados, capacitados para uma grande liderança. O segundo ponto que nós queremos trabalhar agora nesse segundo bloco é atitudes de um líder, o posicionamento de um líder. No livro de Josué, nós vemos que Josué era um homem de posicionamento. Ele escolheu se posicionar durante a sua capacitação ao lado do líder e não contra o líder. A experiência, a Bíblia Sagrada nos mostra historicamente que todos aqueles que se levantaram contra o grande líder Moisés, um homem levantado por Deus, o que aconteceram com eles? Morreram, tiveram problemas e eles pereceram ao longo da jornada. Todos os homens que se levantaram contra um líder escolhido por Deus, acreditem, todos esses cairão. Então, Josué, um homem sábio, preferiu ficar aliado ao seu líder, aprender com o seu líder, observar o seu líder, e assimilar as atitudes e a sabedoria daquele grande líder, porque ele via Moisés como um líder de Deus, porque era um homem sensível a Deus, um homem que ouvia a palavra de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus. Às vezes você pode estar num confronto com uma liderança sua e isso não é sabedoria. Às vezes você pode estar questionando certas coisas que não é pertinente. Onde está a tua lealdade? Onde está a tua fidelidade? Onde está o teu comprometimento? Onde está o teu envolvimento com o projeto ao qual você está trabalhando juntamente com o seu líder? O seu líder, ele foi instituído, colocado de alguma forma por Deus. Para quê? Para que ele possa desenvolver um projeto. E ele conta com você, como com outras pessoas da equipe, para poder atingir o grande objetivo, o grande propósito do grande projeto. Às vezes, projetos de Deus, às vezes projetos de família, às vezes projetos até de nação. Então, nesse segundo ponto, a atitude de um líder. Nós vemos que Josué ele fez a escolha de estar junto com seu líder. Naquele momento, ele era auxiliar, ajudador, mas ele não contrariava o seu líder. Se ele pudesse dar uma palavra de conselho, ele até falaria, mas se ele não pudesse, ele ficava calado às vezes e obediente ao seu líder, porque ele estava aprendendo a liderar. E é como diz a palavra de Deus, duas coisas disse Deus, e uma vez eu ouvi que o poder, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus, Salmo 62, onde diz isso, quer dizer que nós temos que ouvir para aprendermos, Deus falando e usando os seus líderes para esse grande aprendizagem. E nós vemos ali que a outra atitude grandiosa de Josué é que Josué escolheu servir a Deus. Ele poderia ter escolhido servir algumas filosofias, algumas seitas, algumas coisas um pouco diferentes, mas não, ele escolheu servir a Deus. Ele buscou a Deus através da palavra de Deus, das leis de Deus, que era o que tinha naquele momento. E outra coisa que Josué tomou como atitude, como decisão, ele disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que declaração que Josué fez diante do povo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele deixou bem claro, um grande líder tem que deixar bem claro que ele, primeiramente, ele teme e serve a Deus. Segundo ponto é que ele vai fazer o melhor, o possível para atingir a meta, a alcançar o projeto. Então, aqueles que querem verdadeiramente ser um grande líder, primeiro ele precisa
estar alinhado, espelhado a um grande líder, ser temente a Deus, e também ele precisa se posicionar. Posicionar de que forma? Da melhor forma, ser claro a posição dele e não abrir mão daquela posição. Josué tomou essa decisão como um grande líder. Nós estaremos indo para mais um breve intervalo e voltamos para o nosso terceiro e último bloco com o programa de hoje, o tema liderança. Nós voltamos já. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, liderança. Tema de hoje, liderança. E a pergunta que nós fizemos é: você deseja ser um líder? Você deseja ser um grande líder? Por isso nós estamos aqui para compartilhar algumas informações da palavra de Deus, para te dar algumas referências para você se tornar um líder ou um grande líder, né? Nós usamos hoje a palavra experiência de um homem de Deus, temos vários homens de Deus na Bíblia, né? Mas escolhemos o texto de Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9, que foi a base para nós trabalharmos, né, com esse tema. E nós escolhemos, dentro do tema, 3 fases importantes para formar e forjar um grande líder, né? A primeira fase é preparação e capacitação, que falamos no primeiro bloco, que foi referente a Josué colar no modelo, em um exemplo de um grande líder. E ele escolheu Moisés, e ali ele foi fiel, leal, ficou do lado dele todo o tempo aprendendo, para no tempo certo ele se tornar o grande líder que substituiu Moisés. No segundo bloco nós falamos sobre as atitudes de um líder, o posicionamento de um líder, e enfatizamos que Josué, ele tomou uma posição, né, uma decisão na sua vida. Primeiro ele se posicionou que ele servia a Deus e ele honraria a Deus através das suas leis, dos seus mandamentos e da sua palavra. Segundo, ele colou num grande líder e o respeitou, né? E serviu a esse grande líder, foi um ajudador desse grande líder. E terceiro, que ele tomou uma posição também diante de todos os seus liderados. O que ele disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele deixou transparentemente que ele era um homem de Deus e que ele iria se esforçar e fazer o melhor para poder alcançar o propósito da sua vida e daquele grupo e daquele projeto que Deus tinha lhe confiado. E agora, no nosso terceiro bloco, nós estaremos falando sobre liderar sob a direção de Deus. A terceira fase de um preparo de um grande líder é saber liderar sob a direção de Deus. Por que nós falamos saber liderar sob a direção de Deus? Porque o homem, ele sabe malemar o que aconteceu ontem. Mas a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Deus é o mesmo ontem. Ele sabe tudo o que aconteceu ontem ou há tempos atrás, ele sabe tudo o que está acontecendo hoje e ele sabe o que estará acontecendo no amanhã, ou seja, no futuro. Então, só Deus, que tem toda essa visão, sabe nos informar e direcionar qual é o melhor caminho, qual é a direção, qual é a decisão a ser tomada. Mesmo que às vezes você vai tomar uma decisão que as pessoas que estão à sua volta, os seus liderados, eles vão olhar assim e falar: mas não pode ser, pelos olhos normais, se ele tomar essa decisão aí, é que vai se perder tudo, vai comprometer tudo, né? Mas o grande líder, ele toma decisões sob a direção de Deus, porque Deus sabe o que é melhor no amanhã. E aqueles que não obedecem a Deus, lá na frente, vão enfrentar as grandes dificuldades, os grandes problemas, né? Um grande líder, ele precisa ser, nós vamos dar alguns exemplos da Bíblia Sagrada, né? Mas centrado principalmente em Josué, mas Daniel foi um grande líder. E o que Daniel fazia, né? Ele ouvia Deus. Mas como que ele ouvia Deus? Ele buscava Deus. E de que forma? Em oração. Daniel
um grande líder, né? Ele governou, ele foi governador lá na Babilônia, ou seja, num país estranho, assim como José foi governador no Egito, né? E o Daniel também foi governador na Babilônia, e Daniel especificamente, ele orava 3 vezes ao dia. Ele servia a Deus, mesmo estando lá numa terra estranha onde eles não serviam ao Deus vivo, mas ele honrava o Deus vivo, buscava a Deus através de oração, e nada mudou isso no coração. E só para ter uma ideia, passaram 3 reis, 3 grandes líderes, e Daniel continuou sendo tido como primeiro-ministro, se fosse nos dias de hoje, né? Por quê? Porque ele era um homem fiel a Deus, e Deus o honrava, passavam reis, e ele continuava ali na sua posição, que ele era um grande líder naquela nação. Não foi diferente com José do Egito, né? Conhecido como José do Egito. Ele foi governador no Egito. Tudo que se acontecia no Egito, quem mandava era José. Por quê? Porque Deus honrou, porque ele foi fiel a Deus, ele buscava a direção de Deus, e tudo que ele fazia era sob a direção de Deus. Até os sonhos, até as revelações, a direção que ele fazia, nisso Deus o honrou. E deu o faraó, que era a grande autoridade, deu toda a autoridade a José lá no Egito. Da mesma forma, Josué buscava a Deus. Ele buscou a Deus durante toda a sua vida, ele foi fiel a Deus, ele tomou uma decisão certa, que era servir a Deus em todos os momentos da sua vida. Então a sua liderança não era uma liderança feita por influência de conversas de outras pessoas. Sim, ele ouvia as pessoas, mas ele não era influenciado, as suas decisões não poderiam ser pelas pessoas, as decisões tinham que ser primeiro por Deus, e se testificado nas pessoas, ok, mas se não testificado nas pessoas, ele teria que continuar direcionado por Deus, né? Então nós queremos que você entenda que para se tornar um grande líder, para liderar, é preciso ter preparação e capacitação. Espelhe em um grande líder. Grande líder para nós, Jesus Cristo, né? E na terra você escolhe alguém que é um homem de Deus, uma mulher de Deus para se espelhar. Segundo, atitudes de um líder, o seu posicionamento. As pessoas têm que saber quem você é e não abre mão disso, principalmente com princípios e com valores, né? E terceiro, sempre liderar sob a direção de Deus, buscando orientação de Deus. E eu quero agora, né, já encerrando este momento, eu quero orar pela sua vida, para que Deus te dê sabedoria e entendimento para você se tornar um líder e um grande líder. Deus eterno e todo-poderoso, nós te agradecemos por este momento, por esta palavra, por esse conhecimento, esse ensino, e pedimos, Senhor, que o Senhor visite essas pessoas que nos assistem, Senhor, e que trabalhe no coração, na alma, no espírito delas, na mente, para elas entenderem que elas precisam buscar, Senhor, o conhecimento de Deus, a orientação de Deus, para que elas possam se tornar no tempo determinado líderes ou grandes líderes, Senhor, locais, regionais, nacionais, internacionais, na família, Senhor, no trabalho, nas igrejas. Assim eu oro e faço isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia em mais um programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe a todos e nós te aguardamos para o nosso próximo programa Momento de Reflexão.